Muito bem. Podemos começar? Podemos começar. Diana? Sim. Bom, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, welcome, bienvenidos, bienvenidas. Prazer estar aqui. Finalmente podemos conhecer melhor o trabalho da Fabiana Carelli, que está como Visiting Fellow aqui em Princeton. Estou especialmente feliz, assim, pessoalmente muito feliz com esse encontro. Tanto pelo trabalho inusual, único, mas singular da Fabiana, né? A interseção entre arte, educação, filosofia, saúde e outras coisas mais. É um trabalho, por definição, por vocação, profundamente interdisciplinar. Isso tem a ver também com o grupo Genan, né, que é o grupo que a gente tem ali no Zoom. Bem-vindos, Genan. Sim. A gente está com um sistema aqui, só uma questão técnica, a gente está com um sistema de captação de som. Talvez as pessoas que estão no fundo da sala, quando fizerem perguntas, eu vou pedir que falem um pouquinho mais alto, para que o pessoal possa ouvir, e também porque a gente está gravando, esse material vai ficar gravado. Mas o grupo Genan, que a Fabiana vai explicar para a gente daqui a pouco o que prova um pouco o quão interdisciplinar e transdisciplinar é o trabalho da Fabiana, não é? E a gente tem gente de todas as áreas, mas ligadas direta e indiretamente ao campo de saúde, lá do outro lado, sobretudo em São Paulo, e continua chegando mais gente. E a Fabiana, então, como eu disse, é Visiting Fellow, não é? Já desde março, obrigado, aqui em Princeton, né? Vai completar, se tudo der certo, né? Queremos um ano aqui conosco, né? E ela tem esse trabalho transdisciplinar, não é? Que está, como eu disse, ligado à saúde, literatura, arte, não é? E ela tem tanto um doutorado quanto um mestrado em teoria literária, teoria comparada na Universidade de São Paulo, onde ela também é professora, não é? E a Fabiana é uma das fundadoras, né? Cofundadora e líder do Genan da USP, que ela vai explicar daqui a pouco o que é, como eu disse. E eu queria só também adicionar e agradecer a duas pessoas que fizeram uma ponte, não é, entre nós, e que permitiram, portanto, que a Fabiana viesse para cá, para Princeton, que são a Marília Librandi, que foi tua colega de graduação e que foi nossa professora aqui por 3 anos, aqui em Princeton, e também o Zé Ricardo, né, que está ali e que também esteve aqui em Princeton, é um amigo e colega da casa também, né, dessa ponte Princeton-USP. E para conversar, para ajudar um pouco na conversa, para botar a bola para rolar, não é? Botar fogo no negócio. Para botar fogo no negócio e para conversar sobre esse ambiente em que a gente está. Isso aqui também é a inauguração, não é, dessa exibição, dessa mostra do trabalho da Fabiana, sobre o qual ela vai falar, que tem a ver com um projeto muito bonito, não é? Também relacionado com educação e com saúde, e com filosofia, e com existência, enfim. Para botar fogo no circo, nós temos aqui a Bel Greener, não é? Que é a nossa colega também aqui em Princeton, que é Postdoctoral Research Associate, eu nunca sei como traduzir completamente isso, enfim, popular pós-doc, exatamente, e que está como pós-doc no Global Health Program, no programa de saúde global aqui da universidade. A Arbel tem um doutorado em medicina coletiva, eu acho que esse é o saúde coletiva, medicina social, pela como é que se chama? State University? A UERJ. A UERJ, exatamente. Não, é que eu tô, na verdade, com tudo em inglês aqui, então eu tenho que traduzir, mas é a UERJ, claro. Enfim, o trabalho da Arbel também tem essa característica, né, transdisciplinar. Ela trabalha com questões de ciência, cognição,
tem uma estranhíssima e maravilhosa reflexão sobre a questão dos afetos, eu acho que pode ser trazida para cá, biotecnologia, enfim, indústria farmacêutica, não é? Sempre também nesse cruzamento com saúde e antropologia em especial, sendo que ela também tem uma passagem importante por uma reflexão sobre cinema, documentário. Ou seja, temos aqui duas pessoas completamente bagunçadas na sua formação, o que é ótimo, e com isso a gente pode começar, mais uma vez, bem-vindas a quem chegou por último agora. E, Fabiana, queria convidar você, então, isso é uma conversa, sobretudo, né? Não é uma palestra e apresentação, assim, no sentido convencional, estrito. Eu queria te convidar um pouco que você nos falasse da tua trajetória, que você explicasse um pouquinho quem é você, não é? Por que essa... É uma questão existencial. Por que porque a gente está surrounded aqui by Heidegger, by Gadamer, by foxes, by little objects, não é? E um pouco também o que é o Genan, essa trajetória que te trouxe até aqui, e esse projeto sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho. Ok. Bom, obrigada, Pedro, pela introdução. Todos me ouvem bem? Aqui e em outras partes do mundo? Janela. Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite lá no Brasil. É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje. Eu vou tentar falar devagar. Se eu estiver falando muito rápido, if it's too fast, you stop me, ok? Maybe you can understand me. Tem gente que só fala inglês aqui, então eu vou tentar falar devagar, para as pessoas poderem me entender, falo inglês e espanhol. Queria agradecer muita gente, tem uma lista gigante, muito grande. A lista grande está lá na parede, para quem quiser ver depois. Mas queria agradecer primeiro ao Pedro por essa acolhida aqui em Princeton e essa acolhida ao projeto, né, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Eu, Arbel e Pedro, demos o nome a essa exposição, a esse evento de Semovente, Histórias Existenciais entre Saúde e Arte, mas eu acho que um bom nome para esse evento seria, talvez, As Fantásticas Criaturas e Onde Vivem, ou Fantastic Creatures and Where They Live, porque aqui a gente está rodeado dessas fantásticas criaturas, né? São vários personagens que nos rodeiam aqui hoje e que tem a ver, então, com esse projeto, que é um projeto dentro do escopo do Genan, que é o grupo de estudos e pesquisa em literatura, narrativa e medicina da Universidade de São Paulo, mas que também representa uma espécie, intuitivamente vem representando nesse trabalho todo, uma espécie do que eu venho chamando, a partir de uma conversa há pouco tempo atrás, já aqui em Princeton, com essa pessoa que eu gosto demais, que é a Andrea Del Fuego, que está ali, já vi a carinha dela, venho chamando de uma espécie de virada criativa dentro do pensamento desse grupo, que eu cofundei com o professor Carlos Eduardo Pompi, e coordeno desde 2011, então é um grupo já bastante longevo, as nossas pesquisas têm muito tempo, nós começamos estudando medicina narrativa, do modo como é feito na Columbia University, aqui nos Estados Unidos, querendo saber um pouco mais a respeito do que seria isso. Não sei se vocês sabem o que é medicina narrativa, já ouviram falar disso? Eu nunca tinha ouvido também em 2011. É um campo de estudos que se formou dentro da medicina, dentro das áreas da saúde, que começou a se utilizar de alguns conceitos e algumas técnicas da metodologia dos estudos literários para ouvir e interpretar histórias, principalmente de pacientes, certo? As narrativas dos pacientes. E aí tem uma longa trajetória, né? O grupo começou com a nossa vontade, minha e do professor Carlos Eduardo, de sabermos o que era isso, porque eu também não sabia, o professor Carlos Eduardo é médico,
foi aluno do José Ricardo, na Faculdade de Medicina da USP. Tem uma formação, portanto, bastante ligada ao pensamento do professor José Ricardo, que também está ali, um professor que desenvolveu, dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, toda uma linha filosófica que vem da hermenêutica filosófica heideggeriana e gadameriana. Então, o Cadu, Carlos Eduardo, formado pelo José Ricardo, e eu montamos esse grupo em 2011, no Genan, para estudarmos o que seria essa medicina narrativa. Dentro de uma necessidade sentida da medicina, pela medicina, de que eles estavam perdendo o humano das pessoas se não escutassem as histórias que os pacientes tinham a contar. Então, eles fazem essa apropriação, a medicina narrativa, da metodologia da literatura para a compreensão das histórias que vêm dos pacientes. Bom, então nós começamos estudando isso há 11 anos atrás. E aí chegamos a um ponto, eu já falei qual o ponto da primeira virada, que eu posso dizer, seria justamente relacionado a um tipo de pensamento que tem a raiz no pensamento desenvolvido pelo José Ricardo, lá na medicina. Essa raiz dizia para a gente assim, bem, essa apropriação que a medicina narrativa faz da literatura, ela é bastante interessante, porque ela traz de volta para dentro da área da saúde um interesse pela linguagem, né, para aquilo que é feito, para aquilo que se produz em termos de linguagem dentro da área da saúde, mas começou a nos parecer um pouco estranho, né? E aí, lá uns 2 anos depois, nós começamos, 2 ou 3 anos, me lembro que teve esse momento em que o Cadu, Carlos Eduardo, na Letras, na Faculdade de Letras da USP, nós tínhamos nossos encontros quinzenais, começou a escrever, fazer um diagrama na lousa e assim, olha, aqui está a medicina, um círculo, aqui está a literatura, o outro círculo, tem uma intersecção, aqui está a medicina narrativa, a intersecção entre a medicina e a literatura, então nós estamos aqui, na intersecção. Ele me disse, nós de novo. E eu disse, não estamos. E ele olhou para mim e falou assim, não? Eu falei, não. Como não? Então nós fazemos o quê? Eu falei, eu não sei, mas não é medicina narrativa. Justamente, e aí comecei a tentar entender, junto com o grupo, né, nós estudando muito, né, estudando Heidegger, estudando Gadamer, estudando muita filosofia, estudando a medicina narrativa, por que é que nós nos sentimos deslocados em relação ao que era feito, então, e que, de princípio, parecia uma coisa bastante pertinente, inovadora dentro dos meios médicos, etc. E hoje eu posso dizer de uma maneira muito sintética que o que incomodava e o que incomodou é que a medicina narrativa faz uma apropriação técnica da literatura. E isso me parecia muito pequeno, isso me parecia uma forma de engessar a arte, de engessar o poder arrebatador da arte, essa abertura que a arte, como diz o Heidegger, né, como diz a epígrafe aqui do nosso evento, né, que a obra de arte é uma abertura para a verdade, né? Então, se você transforma isso numa mera técnica a serviço de uma ciência médica, de certa forma, você está fazendo também, como diz o Heidegger, com que a arte entre na engrenagem do pensamento técnico, e isso me incomodava profundamente. E aí nós começamos a estudar mais, então, toda esse viés fenomenológico, heideggeriano, gadameriano, depois rickeriano, né, toda essa linhagem que fundamenta o pensamento do José Ricardo, que nos fundamenta também. Então, uma das nossas raízes profundas está no pensamento que o José Ricardo veio desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos na Faculdade de Medicina. Então, nós nos tornamos um pouco hermeneutas, né, no sentido do Gadamer, né, de nos entender como seres que buscam sentido nas coisas e que buscam fazer sentido na vida, nas coisas, nas pessoas, nos seres, por meio da arte, né? Então, essa foi a primeira virada profunda que o Genan teve aí ao longo desses anos, e eu diria que isso durou até este ano, até esta vinda aqui para Princeton,
com uma segunda virada em formação, quando eu concebi esse projeto, que é o projeto que eu vim fazer aqui, e também é interessante, o pensamento ele flui muitas vezes sem que a gente mesmo perceba, né? A gente entra no caminho e vai, né? E que eu, como eu ia dizendo, né, nessa conversa que eu tive com o André Del Fuego, eu chamaria de uma virada criativa no próprio pensamento do Genan, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês através do que está acontecendo aqui e através do trabalho que está acontecendo aqui. Eu posso fazer uma nota de rodapé, mais uma vez carregando a ideia da interdisciplinaridade do curso, do Genan, enfim, do grupo, né? A Fabiana falou uma série de vezes da Andrea Del Fuego, que é uma, para quem não é brasileiro, é importante saber, uma escritora importante, enfim, que está trabalhando. Diz, oi, Andréia, você está aí. Olá, essa é a escritora importante. Olá, prazer. Só para localizar um pouco, né? Então, a gente está falando também do movimento, digamos assim, narrativo no campo da literatura contemporânea no Brasil. Sim, isso mesmo. Bom, e aí a gente chega nesse espaço, né, rodeado desses bichos, dessas criaturas fantásticas, e o que é isso? Bem, como é que surgiu a ideia desse projeto, que se chama Pequenos Hermeneutas, né? Eu vou mostrar primeiro, Pedro, obrigada. Como surgiu essa ideia, né? Bom, todos nós vivemos mudanças profundas com a pandemia, né? Eu acho que a pandemia, o coronavírus em 2020, nos levou a um processo de autorreflexão profunda e de eu dizia naquele momento que a gente tinha de go back to basics, né? Então, assim, acho que nós éramos muito arrogantes, né? Muito cheios de nós mesmos. Então, de repente, o corpo gritou, né? O corpo de cada um gritou, o corpo coletivo gritou, né? O corpo social gritou. E nós precisamos parar tudo e dar atenção, então, para as questões do corpo, que não deixa de ser o que o Genan faz desde que você foi criado. E havia algo a ser expresso, né, nesse momento de cada um e da sociedade inteira voltada para uma corporalidade estranha, né, que o vírus nos trouxe. Então, nós iniciamos no grupo, já que não podíamos ter mais as nossas reuniões, etc., quinzenais, nem os seminários, nem os cursos de pós-graduação, nem todas as coisas que nós fazíamos na universidade. Nós iniciamos um trabalho, como eu disse, chamei de Back to Basics, que é nos voltarmos novamente, né, de novo, à literatura que fala de doença, à literatura que fala de medicina, e nós fizemos vários encontros online, né? Voltamos ao básico da arte, né? Aquilo que fala do humano de uma maneira muito vertical e complexa e profunda, e que podia nos ajudar, então, a conferir um certo sentido para aquilo que a gente estava vivendo, né? E nesse momento eu retomei um trabalho que eu esqueci que sabia fazer, porque tinha ficado lá nos meus bancos de colégio, né? O professor Bedar, que está aí, ele me conheceu nos bancos de colégio, foi meu professor da escola, né? Eu sou desenhista de arquitetura, fiz curso técnico disso, então estudei muito desenho, estudei muito a parte artística, muita história da arte, e sempre gostei demais disso. Mas fazia muito tempo que eu não pegava no lápis, em sério, né? Então, com a pandemia, eu quis começar um trabalho de ilustração, que é um desses trabalhos que vocês estão vendo aqui, que é o livro A Raposinha e a Lua. A gente tem a nossa estrela raposa aqui embaixo, e ela é um boneco articulado que vai andando, vai caminhando
por todos esses cenários que vocês estão vendo aqui, atrás de mim. Esse livro é um livro que fala... Pode, sim, pode colocar aqui no meio da... ela fala da morte para uma criança, né? A história de uma amizade entre a raposa que sai vagueando e a lua conversa a lua ainda não aparece, porque ainda não cheguei lá, né? Ainda não consegui chegar na lua. Ela está a caminho da lua quando ela cai nesse labirinto aqui, que é uma espécie de poço iniciático. E essa é a contracapa. A lua diz então para a raposa que a raposa é muito jovem, ainda tem muito a aprender, e que ela, a lua, é muito velha, e que logo vai desaparecer. Então, todo esse trabalho, né, de expressar o fato de que há algo que desaparece, mas que está sempre presente, né, que é a mensagem que a lua deixa para a raposa no final. Eu vou desaparecer, mas eu não estarei ausente, né, eu só estarei invisível, né? É a mensagem que fica desse livro, que é um livro que foi escrito pela minha mãe para os netos, quando sabia que ia morrer. Então, eu comecei esse trabalho, que já era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, o trabalho de ilustração dessa história, e isso despertou de novo, é muito interessante, existe mesmo uma memória do corpo. Quando eu peguei no lápis para poder fazer o primeiro desenho, o gesto do lápis, ele voltou para mim, para minha mão. Eu sabia exatamente como pegar o lápis e como era o meu traço no papel, né? Que é uma coisa muito interessante, porque eu nem me lembrava mais de que eu já tinha feito isso algum dia, né? A gente vai vivendo e a vida vai nos sobrescrevendo, né? E aí eu comecei esse trabalho no ateliê de arte, ateliê de arte Socoili, em São Paulo, que é um espaço profundo de trabalho com arte, com as histórias, né? Nós temos aqui Fabiana Prando, que é autora daquele baralho maravilhoso que vocês depois vão ver ali em cima, um baralho para contar histórias, o Trickster, e também coordenadora dos semeadores de histórias do ateliê. Então, eu fui para o ateliê participar da criação de histórias nos semeadores, fui para o ateliê fazer as minhas ilustrações, e então me veio essa ideia, e aí eu me dei conta de que o trabalho que eu estava fazendo nesse livro, que era um livro que vinha de uma história pessoal, tinha a ver também com a minha trajetória profissional, no sentido de que a morte, né, o desaparecimento do corpo, tinha a ver com o trabalho que a gente fazia no gênero. Né? E aí também, tudo aqui é coletivo, gente, nada é muito sozinho, né? Da Andrea Funchal, que é minha aluna de doutorado, que está ali, um dia nas nossas reuniões do grupo, veio com este livrinho aqui, que é A Barata de Martin Heidegger, em que esta barata, que se chama Martin, vou mostrar para vocês a barata. A barata é um barato. Espera aí. Aqui eu tenho um pequeno sketch do outro livro. Da Sherazade, exatamente. Deixa eu ver se eu tenho uma foto bonita do Martin aqui para mostrar para vocês. Ele não é muito bonito, mas ele é interessante. Aquela barata que namorou a Hannah Arendt, né? Mais ou menos isso. Meu Deus, cadê? Que fotinha? Tem uma foto tão bonitinha dele. Mas eu vou... Aqui, posso mostrar. Esse aqui é o Martin, a barata, que um dia está vagueando pelo cemitério na Alemanha e vai cair onde? Onde que ele vai tentar encontrar comida? No corpo do recém-falecido Martin Heidegger. Então, ele entra no corpo do Heidegger, ele vai percorrendo o corpo do Heidegger. E esse livro é um livro que faz parte de uma coleção francesa, que se chama Le Petit Platon, tem vários. Então, é uma coleção que quer explicar os filósofos para as crianças, então inventa narrativas para tentar
explicar ou corporificar, eu poderia dizer, narrativamente, os conceitos de todos eles. Então, tem a barata de Martin Heidegger, eu vou passar para vocês verem. Tem o gênio do Descartes, tem o fantasma de Karl Marx, né? Tem Diógenes, o homem-cão. Esse aqui é do pedaço, olha, esse aqui é as iluminações de Albert Einstein, né? Esse é Princetonian. O Dia Muito Louco, do professor Kant, eu, Jean-Jacques Rousseau, enfim. Então, eu tomei contato com essa coleção e me veio essa ideia de que eu poderia fazer uma coleção assim para o Genan. De que eu poderia fazer uma coleção tentando explicar os nossos conceitos, né? Por que nós não fazemos medicina narrativa, qual é a nossa base de pensamento, como é que nós entendemos a arte, etc., através de histórias, né? E foi esse projeto que eu construí para trazer para Princeton, que se chama Pequenos Hermeneutas. Então, é um projeto que tem, originalmente, 5 livros, né? Um deles é a própria Raposinho, que é um livro que fala da morte, que é um conceito importante para nós, né? A finitude. Tem o Severino, que é aquele bichinho que está ali, behind Ellen Carroll. O Severino é ele vem com batedores. Ele é importante. Nossa, ele vem com batedores. Eu estou sendo procurado. Pode ser também. O Severino é um bicho da berinjela, né, eggplant worm, que cai desavisadamente na berinjela do Genan. O que é a berinjela do Genan? A berinjela do Genan é o nosso... Eu vou mostrar depois, não está aqui. Alguém consegue... Mina, tá vendo aquele livro com o Van Gogh ali na capa, que é o meu livro? Você pode me pegar, chama Código Subalterno Pensar. Por favor. Então. Obrigada, amiga. Obrigada, querida. Então, a berinjela do Genan é esse esquema aqui, que a gente construiu um dia num restaurante. Olha só, esse esquema. Em que a gente tentou entender, né, por que é que a gente não faz medicina narrativa. Então, medicina narrativa está na primeira linha, é uma outra base filosófica, e a gente está aqui meio que numa linha fenomenológica. Então, o que acontece com o Severino? Ele vai ser colocado como ovo nesta berinjela, e ele vai cair dentro dela e ficar bem louco, como vocês podem imaginar, porque aí ele vai começar a comer essas palavras todas e vai tentar entender o que está acontecendo. E nessa trajetória, ele vai encontrar outros personagens, que tem a ver com essas linhas todas, né? E o Severino, obviamente, como eu sempre falo, né? Ele é o mais humilde dos humildes, porque ninguém gosta de um bicho da berinjela, certo? Mas, e ele tem uma questão que, assim, as pessoas falam, a primeira, vocês podem, inclusive, uma parte do livro está ali, na parede, junto com a capa do livro. Tem um QR Code que vocês podem apontar depois e ouvir a história em áudio. Sim, sim. E a primeira personagem que ele encontra é a formiga. A formiga está na linha da medicina narrativa. E a formiga fica muito brava com ele porque ele comeu a palavra humano. Assim, puxa, mas você comeu a palavra humano, e agora? Como é que nós vamos humanizar o humano? Se você comeu humano, nós não temos mais a palavra humano. E ele, como vocês devem, quem tem um pouco de familiaridade com a literatura brasileira, ele é baseado, muito inspirado no Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E ele diz para a formiga, olhem, eu não sei que palavra eu comi, eu posso comer humano, como posso comer arquipélago, ou posso comer ilha. O que me bate é a fome, né? O que eu tenho é a fome, né? Eu preciso, é o ovo que me habita, né?
Então, ele é um bicho da berinjela muito especial, por isso que ele vem com batedores. Então, temos o Severino. Depois, nós temos também, ali atrás de vocês, nós temos a Sherazade, que é essa elefanta cor-de-rosa, que trava a amizade com o coronavírus numa loja de cristais em Praga, e entra no corpo humano com o coronavírus, porque foi uma tentativa de nós refigurarmos, né, a visão do coronavírus como um demônio, como um vilão, né, conferimos uma visão mais fenomenológica a essa questão da pandemia, por isso que o livro se chama O Fenomenal Corona. Ele é um livro, o texto, ele não é apenas meu, né? O Severino, sim, eu estou escrevendo de autoria minha, mas o Fenomenal Corona é um texto que foi escrito a muitas mãos por membros do Genan e por membros dos semeadores de histórias do Ateliê Cuili. Então, temos vários autores do Fenomenal Corona ali. É uma linguagem, uma narrativa deliciosa. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá no livro, temos a capa ali, né? Então, e aí tem mais, eu falei do Severino, falei da Raposinha, falei do Fenomenal, eu disse que eram 5, né? Tem 2 que ainda estão na cabeça, ainda não nasceram, porque ainda não deu tempo, né? Que são o Pequeno Dançarino das Estrelas, que que vai trabalhar a questão da corporalidade, essa coisa de que o corpo não é só a matéria do corpo, né? Muito baseado talvez no Merleau-Ponty e em outras linhas filosóficas, né? O que é esse corpo que essa medicina trata, né? E que às vezes, com quem às vezes falha, né? Porque esse corpo, o humano não é só o corpo, né? Existe mais do que isso, mais do que a matéria no humano. Então, o Pequeno Dançarino das Estrelas é a história de um menino de 5 anos que amputou uma perna, mas ainda assim dança, né? Fred, muito inspirado na experiência do meu queridérrimo Hélio Platra, que está ali, que é o meu grande dançarino das estrelas. O Hélio é médico, cirurgião, membro do Genan, e passou por uma questão física bem radical, inclusive por uma amputação, e hoje ele dança, escreve, cria, e cria neto, faz muitas coisas, e agora vai lançar o primeiro livro dele como escritor no ano que vem. Então, tem uma dívida de gratidão aí com o Hélio, como pessoa mesmo, e como colega e participante do grupo. E, por último, o que sempre foi preferido de Princeton, mas é que está ficando para o final, né, Pedro? Que é o Otelo, o martelo. É a história de um martelo que não quer ser instrumento, ele quer ser cesteiro, né? E que vai discutir a questão da instrumentalização da arte pela ciência. Essa é a grande questão para a gente pensar como é que a arte acaba entrando numa engrenagem que a mastiga, né, de certa forma. Então, em resumo, nessa coleção, Pequenos Hermeneutas, ela vem para tentar narrar o nosso pensamento, né? De novo, de um jeito muito interdisciplinar, né? Muito intertudo de fazer as coisas, e um jeito muito contundente, pelo menos eu espero que seja, de afirmar, né, de novo e sempre, a grandiosidade do artístico na sua relação com o humano, né? Na sua relação com o humano. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu estou curiosa para saber as perguntas que vocês têm. É isso. Obrigado, Flaviana. Acho que vocês já entenderam por que o meu preferido é o Otelo, o martelo. Mas vamos passar direto para a Bel, né? Para a gente ter tempo dali de conversar, ouvir os amigos, colegas, amigas de São Paulo também.
E a Bel, com Vamos você. lá. Então, estou me cronometrando aqui. Primeiro, obrigada, Pedro, Fabiana, pelo convite e desafio. Eu organizei meu pensamento, que muitas vezes é muito organizado dentro de mim, mas para fora eu não sei como vai estar em 3 blocos. Se ficar longo, eu vou, né, cortar. Mas neles todos eu tento conversar com o que você vem apresentando. Foi tanta coisa, né, nos últimos 21 meses, não sei, nas últimas semanas. O podcast, o grupo, os seus livros, as histórias que você está escrevendo. Então, muitos materiais com que eu tentei interagir. Então, eu começo cada bloco ou trago em cada bloco alguma coisa que eu li nesses materiais, o que eu ouvi, e algum outro autor para conversa, só para tentar pensar junto. Então, eu começo com a sua pergunta. Pode um subalterno pensar, e isso fala de mim. E o Hélio já levanta a sobrancelha. Porque né, me sinto um tanto subalterna aqui, talvez pelo campo, né? Fiquei pensando, gente, como é que eu posso conversar né, contribuir, fazer alguma provocação interessante para essas pessoas tão interessantes que vêm, né, que dialogam com, talvez, referências que eu conheço em alguma medida, mas não tanto, em todas. Eu acho que o que aproxima a gente, então, e propicia um diálogo, um dos diálogos possíveis entre nós, que, assim como você, né, eu olho muito para a medicina como um nexo, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, muitas das minhas conversas, né, sobretudo na sala de aula, e talvez não exclusivamente a medicina em si, mas processos, né, dores, sofrimentos, desajustes, patologias no sentido clínico, mas também no sentido mais explorado pelo George Canguilhem, né, desvios de não norma, né? Ele fala de desvio da norma vital, mas a gente fala do desvio da norma. Que passam a ser lidos, organizados, gestados e geridos, né, tratados e destratados dentro da esfera biomédica, né? E a biomedicina, então, é um espaço de poder, né? Eu acho que isso está na sua reflexão o tempo inteiro, né? E eu acho que você vai buscar um diálogo com esse âmbito de poder, mas também essas pessoas, né, que passam pelo poder, que passam a ser visadas. Eu, né, penso muito em Foucault aqui, eu sempre, né, ele tem esse texto sobre os homens infames, né, e que eles passam a ser parte de um arquivo porque eles passaram pelo poder, né, e a biomedicina, em algum momento, né, a história deles, a história de vida deles é um fragmento dela, passou pela infância de poder. Então, eu citei 2 autores, mas eu queria falar da Donna Haraway. Eu penso nela porque que é bióloga, né, de formação acadêmica, mas feminista por formação de vida existencial, e na proposta dela de fazer uma ciência de objetividade feminista, né, o feminismo, né, e ela vai pensar que essa objetividade ela fala que é uma objetividade situada, né? Uma objetividade que nasce da vivência desse corpo e de como esse corpo é marcado pelo ser mulher, né? E aí há múltiplas, né, possibilidades de ser mulher no mundo, né? Ela fala de um lugar também muito específico dentro da ciência, né? E ela fala dos corpos, e você também, né, está pensando muito essa questão como atores, né, material semióticos, né, mas não objetos que preexistem, mas objetos que também são construídos na relação. E ela, né, está pensando a partir de teoria literária, está pensando a partir de poemas, né, e como se construem, mas também um ator que age sobre o mundo, né, sobre o qual, né, o mundo age. E aí, pensando nessa ideia de boundary project, né, ela fala assim,
bodies as objects of knowledge or material semiotic generative nodes. Their boundaries materialize in social interaction. Boundaries are drawn by mapping practices. Objects do not pre-exist as such. Objects are boundary projects. E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar, a primeira pergunta fica com você, o quanto você vê potência, poder na arte, na sua arte, na literatura, para disputarem esse espaço, né, do que a medicina conta, né, da narrativa sobre a vida e as dores, né? E eu penso mesmo, concretamente, né, não só de maneira semiótica, mas de maneira material também. Qual o poder de alcance de uma coleção como essa, ainda mais num momento histórico como o que a gente vive no Brasil, né? Apesar de quem se diz, né, e fomenta, né, ou parece acreditar na leitura, na educação, etc. Ter ganho as eleições, vimos quantas pessoas também votaram, né, no movimento que fala de maneira bastante contrária, né? É isso, então demorei bastante para fazer a primeira pergunta. A segunda Não, melhor eu responder primeiro. Acho que você quer anotar? Eu quero. É sobre o poder da arte de disputar com a medicina essa narrativa sobre a vida e a morte, tá? Ponto 2, então. Você já falou dele um pouco. A minha superfície é toda cheia de crateras, sou árida e não tenho luz própria. Esta luz que você vê não é minha, é apenas um reflexo do sol, que são palavras da sua mãe, que você que estão no livro, né, da Raposinha e a Lua. Esse é o nome, né? Sim. É tão bonito, né? Então, isso que a sua mãe escreve em uma das páginas que agora você está ilustrando, em cima das quais você cria personagens, imagens, texturas, cores, né? Você, para mim, está preenchendo crateras e empresta a sua própria luz para potencializar a luz que a tua mãe lançou, né? Sobre você, sobre o seu mundo, né? Sobre como você enxerga e está no mundo de paz e arte. Então, por um lado, você dá continuidade à existência dela, com o seu próprio corpo, com a história dela para os netos que você está ilustrando, que você vai publicar, com o Genan, né? Porque você conta que todo esse interesse que gera essa comunidade, né? Isso é uma comunidade, foi lindo que vocês fizeram, deu inveja do que vocês puderam fazer durante a pandemia, né? Isolados, mas juntos, né? Em diálogo. Então, quanta coisa que nasce, né, dessa experiência. E você fala, o próprio podcast, em que você fala num dos episódios em que você é entrevistada pela Andréa Del Fuego, né, esse livro é ela, minha mãe. Quando eu encarno minha mãe em palavra escrita, ela ganha o estatuto da eternidade. Isso me faz pensar em dois desdobramentos. Também quero explorar aqui interlocução com estudos feministas da ciência, né, que tem a ver com a Haraway, mas que vão abrir, né, todo o campo a partir dos anos 80 dos estudos sociais de ciência e tecnologia. Nessa objetividade situada da Haraway, que ela propõe, existe um valor muito importante que até foi resgatado recentemente no livro que a Débora Diniz e a Ivone Vara publicaram, chamado Esperança Feminista, que é o da escuta, né, da escuta solidária. Mas que tem a ver com outro valor super importante, que é o da imaginação, né? Eu acho que a literatura faculta isso, mas a narrativa do paciente também, né? E quando eu pensei na nossa interlocução aqui, eu pensei que eu vou trazer os antropólogos, né? Porque eles que andam perto das pessoas. Essa galera aqui toda é mais distante do laboratório, etc. Mas eu acabei caindo neles. Então, a minha segunda pergunta seria, pode o contrário do subalterno, né? Alguém numa posição de poder, e eu não consegui achar um antônimo para subalterno. Ajuda-me, por favor. Eram as palavras mais esquisitas e né, em desuso. Quando você vê a pessoa que ocupa o poder, ela muda, né? O subalterno é uma categoria mais fixa, eu acho.
mas quem ocupa o poder. O nome vai, né? Tinha monarca, eu fui catando antônimos e não cheguei a nenhum satisfatório. Então, pode alguém, né, nessa posição de poder escutar, né? Finalmente, por enquanto, Michel Serafim, um artigo que eu entendo que você ainda está desenvolvendo, você escreve: se narramos sempre, o tempo todo, também configuramos e reconfiguramos personagens de outro de nós o tempo todo. E eu acho que essa exposição é também sobre isso, né? Sobre a sua metamorfose. É uma palavra que você trouxe no primeiro encontro que tivemos nós três juntos e que bateu muito forte em mim, por vários motivos. Principalmente porque eu acho que a gente usa ela pouco. O fato da gente usar ela pouco fala da nossa sociedade, das nossas dores, do nosso modo de experimentar a morte também, né? Então, eu acho que nessa, né, pensando a metamorfose, uma outra coisa que veio na minha cabeça, e agora pensando com a Judith Butler, é que você está falando o tempo todo de uma experiência ética, né? E a Butler vai falar de um conceito que eu não me lembro como foi traduzido para o português exatamente, mas fala disorientation of grief, né? Desorientação do luto. E essa experiência do luto, né, de outrem, mas de alguma identificação sua, né, com a morte, para ela pode abrir um espaço para se imaginar uma política de vida mais justa, né? Ela está falando de pessoas muito distantes dela, está falando de novo dessa imaginação, né, das pessoas cuja vida parece e dores parecem muito distantes para a gente, tão distantes que às vezes a gente nem está no nosso radar, né? Então eu quero te perguntar sobre o poder criativo da morte. Que é uma experiência também muito confiscada do nosso cotidiano pelos processos e protocolos biomédicos, né? Sim. A gente é apartado, né? A gente é apartado pelas próprias ideias de longevidade, de saúde que a gente cultiva. A gente, às vezes, eu acho, a fantasia de que... Eu estava falando outro dia, né? Eu tenho um avô de 100 anos, talvez mais de 100, a gente não sabe quando ele nasceu. E ele vai morrer, mas ele não vai morrer, ele está aí há tanto tempo, né? Assim, vai ser inacreditável quando ele morrer. Então, como eu fico pensando como seria, a gente é tão furtada essa experiência ou a experiência de experimentar a morte junto, né? De ser um processo em que a gente se reúne para vivenciar a morte. É muito raro. E eu acho que talvez a gente vivesse mais uma metamorfose, se a gente pudesse viver a morte assim, né? Imaginar que também a gente não necessariamente acaba, como a sua mãe, né, continua. E aí, é isso, como nomear tudo, né? Assim, tentando fechar com a linguagem. Se eu queria te ouvir, se der tempo, mais sobre a metamorfose, sobre o Severino. Que lindo, obrigado. Eu me segurei para não chorar. Aquelas discussion, o momento do discussion que merece palmas também. Você prefere reagir agora ou a gente colhe umas perguntas e reações? Acho que Podemos, sim. Eu sinto que tem tanta coisa para a gente surfar, pegar carona, né? Podemos. A Bel disse. Eu só queria comentar que essa questão da subalternidade, ela é mesmo... ela é uma espinha dorsal mesmo do nosso pensamento, né? Mas aí a gente fala disso daqui a pouco. Vamos abrir reações, curiosidades, incluindo a abertura, inclui vocês aí do outro lado da tela também. Eu queria só dizer também que acabou de chegar o meu co-coordenador do Genan e cofundador, professor Carlos Eduardo Pompilho, que está lá e vai dar um tchauzinho para nós. Diz oi, Cadu. Tem uma pergunta ali. Difícil de ver, né? As crianças participam das cerimônias fúnebres nos países africanos e sumiu a mensagem. As pessoas... Quem fez a pergunta não quer...
pessoal, porque a gente aqui tá, ela está longe e a gente consegue ver você. Tem A gente levanta. tem várias coisas no chat. Tá bom. Então, isso, gente, fiquem à vontade para reagir, perguntar. Any of the 3 languages are okay. É a Eliane que está querendo falar. Pode falar, Eliane, fale. Bom, não sei, não sou coordenadora. Vocês que... Posso? Pode. Olá, parabenizar, adorei conhecer melhor, né? A gente já vinha acompanhando o trabalho da Fabi. Membro do Genan, minha aluna de doutorado, escritora. O livro dela, Laço de Fita, está ali em cima, para quem quiser olhar. É uma narrativa muito contundente sobre uma experiência de internação psiquiátrica forçada, é uma autoficção. O livro da Helena é maravilhoso. Pronto, agora você pode falar. Obrigada, querida. E eu quero te perguntar, Fabi, sobre sobre a relação entre texto e imagem, texto e ilustrações, né? Porque no caso da Raposinha, você já tinha o texto da sua mãe e está produzindo, né, as ilustrações. Os que você está concebendo, o texto vem junto das imagens, eles são autônomos, como que é essa relação? É de transposição, eles se complementam? Essa que é a minha pergunta. Ok. Rafa? Tudo bem, Fabiana? Tudo. Obrigado. Fala e curioso para ouvir suas respostas, mas aí também tem uma pergunta. Vou dar várias do pessoal. Pensando sobre essa questão de medicina narrativa, né? E claro, bom, não é minha área, vou falar de uma maneira aqui meio simplificada, mas acho que dá para a gente seguir. Obviamente, no século XX, enfim, uma discussão sobre poder e discurso científico, né? Como obviamente existe uma base política, enfim, por trás, inclusive, das metodologias de para onde se olha, uma série de coisas, né? E estruturas de poder, né, que regimentam as descobertas, não apenas os usos, mas até mais profundamente, né, as descobertas e tal. E que eu acho que isso, obviamente, foi um avanço muito importante, né, e existe essa luta entre uma ciência absoluta, né, que é um produto puro da razão, e algo que vela mais integrado em parte das linhas de poder da sociedade. E aí, ao mesmo tempo que isso foi um avanço fundamental, enfim, acho que Foucault, Latour, enfim, vários pensadores que de alguma maneira avançaram isso, a gente chega agora no momento, voltando à questão do Covid, né, e dessa ascensão da extrema-direita, né, e dos discursos negacionistas, né, da ciência. Que alguns críticos, na minha opinião, de maneira completamente injusta e inapropriada, vão culpar os supostos pós-modernos por uma relativização de tudo e que é por isso que está acontecendo isso agora. Isso, obviamente, é uma coisa completamente absurda. Nenhum desses negacionistas, sei lá, de vacina, seja no Brasil, nos Estados Unidos, estavam lendo essas obras, acompanhando isso. Foi produto de outras coisas, talvez, assim, afetivamente, de outros tipos de relativização que chegam a eles, como, por exemplo, questões de identidades de gênero, né, da ideia de gênero e tal, mas não da questão da ciência, mas que eles, por sua vez, politizam, né, de uma maneira assim, sem nenhum critério, conceito mais profundo, e que tem impactos, né, muito, muito, muito grandes. Mas aí eu queria saber um pouco de você, assim, como que você vê esse momento e um pouco o papel, né, do questionamento, ou seja, como continuar falando disso de uma certa maneira nesse terreno tão minado? Eu acho que essa é a minha pergunta, né? Ao ter sido feito eu nem diria que é um mau uso desse pensamento, porque eu acho que o negacionismo não vem de um aproveitamento desse pensamento. Acho que é um fenômeno social muito que tem a ver com muitas outras coisas, na verdade, né? Mas enfim, era um pouco isso, né? Como nesse momento tão difícil, né?
de negacionismo. Sim. Mais observações, perguntas? Eu estou me divertindo aqui com esse brinquedinho. Ele, agora eu viro para cá. Eu tenho um par de perguntas que são, na verdade, um reforço para convidar você para reagir ao que a Bel colocou, mas uma que é para pedir para você falar um pouquinho dessa pegada feminista que apareceu na leitura da Bel, né? E também retomar esse âmbito da metamorfose, que eu acho que é o que liga corpo e alma, diria lá aquele alemão, mas enfim, está provado que isso é possível filosofar em alemão. Não, os subalternos também filosofam. De outras formas. Assim, só para não deixar isso como duas coisas muito soltas, no caso da metamorfose, pensando agora no que o Rafa, né, estava dizendo, ao ouvir, né, esse comentário sobre o negacionismo, que de alguma maneira retoma a questão da Bel do que pode, né, o que pode esta língua, né, esta linguagem, né, fiquei pensando que uma das questões que estão colocadas para nós a partir desses universos paralelos, né, do negacionismo, que no caso brasileiro, de repente, em poucos dias se tornou muito mais concreto, né? Quer dizer, a gente sabia que a malucagem estava no ar, mas a gente não sabia que a gente tinha uma espécie de hospício armado na esfera política da forma como a gente está vendo. O tamanho disso e a cara disso é uma coisa nova para o Brasil, né? Como se pronuncia canon? Canon? Canon. Porque assim, a gente tinha uma ideia disso, né, a partir do que a gente vê nos Estados Unidos, aproximada, e de repente, no Brasil, isso é a nossa versão tropical, digamos assim, né? E a impressão que eu tenho é que a briga desse negacionismo é também uma briga com, de uma forma esquemática dizendo, né, uma briga com qualquer mediação simbólica e significativa. Então, é uma espécie de fixação contra a metamorfose, contra toda e qualquer metamorfose, não só pelo conservadorismo atroz, digamos assim, mas porque é um universo capaz de acreditar em qualquer coisa porque não rebate, né, em reverberações do real que costumam relativizar aquilo que você propõe de início como algo que permite estabelecer o sentido na tua relação com o corpo, né? Um corpo que não pode mudar, portanto, e coisas assim. Então, essa seria o convite da metamorfose para aparecer, e a questão feminina, né? Porque é interessante que a Bel trouxe a Donna Haraway, no seu lado, vamos dizer, de formação, né? Quer dizer, de alguém que também vem dessa formação científica sobre o corpo, né? Digamos assim, mas que, para falar de uma objetividade feminina/feminista, né, tem que lançar mão dos dois eixos que eu acho que estão na base do que você está nos apresentando como teu trabalho e o trabalho do Genan, que é a dimensão dramática, teatral, da construção dos personagens, e a dimensão literária, porque ela está lidando com poemas, né, para poder falar dessa objetividade feminina e feminista. Então, essas duas questões, só para tentar apimentar um pouquinho as questões que já estão no ar. Muito simples. Mais alguma reação? Ellen and Carol, do you want to ask anything? Like you can ask her to repeat everything in English. We know we have to speak better with our hands than we normally do. Okay. But if We you... become resilient. Sim. Eu acho que eu estou vendo a Tati ameaçando fazer uma pergunta, não, eu estou over-interpreting. Na verdade, eu queria perguntar um ponto, Fabiana, muito obrigada, muito interessante, enfim, uma biografia para sair daqui também, né? Mas eu queria voltar um pouco para o lugar
da narrativa dos pacientes, né? Você falou, assim, do ponto de virada, que veio de repensar o lugar da literatura, e como lidar com essa narrativa. E onde isso está atualmente, assim, no Genan? Né? Onde estão essas narrativas? Como de alguma maneira mudou a forma de lidar? Inclusive, eu estava olhando aqui o livro da Eliane, e é incrível, né? A colagem, enfim, essas partes do relato, do diário. Queria te ouvir um pouco mais, então, onde é que isso está no projeto atualmente. Ok, tá bom. Eu acho que o Hélio tem uma questão, eu estou aqui, a Dé está brava, estou brincando com isso aqui, mas é porque não alcança lá, então... Hélio, pode falar, você está mutado, tá? Eu já abri. Bom, primeiro, parabéns pelo evento, Pedro, e pelo lançamento do teu livro. Tá? Uma coisa que... Uma coisa que... Não, foi uma coisa que me veio agora, quando a Arbel falou sobre a metamorfose. Né? E a gente fala muito do poder, né, do médico. Isso é uma coisa que a gente discute muito no Genan. E eu acho que o papel do Genan, em termos de metamorfose, é mudar o sentido desse poder. Porque a gente fala em poder no sentido de eu posso, no sentido de poder. O que o Genan está fazendo, na minha opinião, é falar eu posso no sentido de possibilidade. Então, com isso, você tem realmente você produz uma transformação. Inclusive uma transformação muito radical em termos de atendimento médico. Né? Então, acho que o papel do Genan, dentro dessa coisa da metamorfose, é mudar o sentido desse poder, do poder absoluto para a possibilidade. Acho que é esse o comentário que eu tinha que fazer. Obrigado. Sim, que volta para tudo que a gente está falando aqui, né? Porque tem a ver com a ética, tem a ver com essa reconstrução dessas relações, com a reconfiguração dessa relação com a medicina narrativa, porque eu acho que a minha grande questão com a medicina narrativa é justamente o fato na minha opinião, pelo menos, acho que na opinião do grupo também, de certa forma, quando eles começaram, então, eu acho que talvez valha a pena contar um pouco da história da medicina narrativa, como eles começaram e o que veio sendo feito, da onde vem esse questionamento. Por isso que o Severino compra a palavra humano e a formiga fica brava, né? Mas ele diz que o que vale é a fome, né? É assim, a medicina narrativa começa no final dos anos 90, né, como campo de estudos. É importante marcar que o lugar de fala deles, né, da medicina narrativa, vem da ciência médica, vem da medicina. Os primeiros artigos, vocês podem buscar depois, né? Tudo isso, eu conto um pouco essa história muito no meu livro, no Pode Subalterno Pensar, que é uma espécie de histórico, de compêndio, que explica um pouco o que é a medicina narrativa, como surgiu, depois a medicina narrativa foi criando uma espécie de ramificação chamada humanidades médicas, que começa a questionar a própria medicina narrativa. Depois, e como é que o Genan não se coloca nem na medicina narrativa, nem nas humanidades médicas, daí vem a questão da berinjela e tal, do esquema, né? Então, assim, a medicina narrativa surge nos contextos médicos e não em qualquer contexto médico. Nos contextos médicos anglo-saxônicos, ou seja, Estados Unidos e Reino Unido, né? Então, é um pensamento produzido em língua inglesa, certo? Começa com um grupo de clínicos gerais, de médicos, de general practitioners, tendo uma percepção de que com toda a tecnologização da medicina, né, com a questão das estatísticas, da medicina baseada em evidências, etc., eles percebiam esse processo que foi se desenvolvendo ao longo do século XX
como uma desumanização da medicina. E surge essa teórica, que é uma médica clínica geral, a Rita Sharon, que é professora da Columbia University, dizendo que tem esse insight, não é? De que talvez um movimento de reumanização da medicina devesse passar por uma escuta do paciente e não simplesmente por uma aplicação de protocolos diagnósticos sobre esses pacientes quando eles entravam no consultório. Então, começa uma reivindicação de que haveria algo a se ganhar no processo clínico, no processo de cuidado, no processo de cura, a partir de uma escuta das histórias que os pacientes viriam a contar. Então, a medicina narrativa, ela começa, nos meios médicos. 2, por uma busca de uma médica, né, clínica geral, que foi fazer uma pós-graduação em literatura aqui nos Estados Unidos, foi buscar instrumentos da literatura, uma metodologia da literatura, para poder, então, levar isso para o consultório, na escuta dos seus pacientes, dessas histórias. Isso tem uma reverberação no Reino Unido. Então, há um grupo também, Brian Hurwitz, que foi o cabeça desse processo no Reino Unido. Eles publicaram uma série de artigos, ele e a Tricia Greenhalgh, que era uma médica também da medicina baseada em evidências, uma série de artigos no British Medical Journal, chamados Why Study Narrative, defendendo que quando um processo clínico acontece, há histórias sendo contadas e que essas histórias estariam sendo deixadas de lado pelos protocolos diagnósticos da medicina científica do século XX e que deveria ser dada atenção a isso. Então, vão se buscar metodologias da literatura para um uso, vamos dizer assim, na relação clínica. Né? E aí começa todo um processo de institucionalização da medicina narrativa, ou seja, é criado um departamento de medicina narrativa na Columbia University, para que, então, esse método novo, que seria uma clínica baseada na narratologia, fosse ensinado aos estudantes de medicina. O que acontece, na minha opinião, é que a gente foi... Bom, tem uma série de coisas envolvidas aí, mas uma das grandes questões é que, primeiro, é aquela que eu já disse para vocês, na hora em que a arte, como a arte literária da linguagem, ela é apropriada como uma metodologia, existe já um empobrecimento, porque a arte não é metodologia. Você pode ensinar o que é um narrador, o que é um espaço, o que é um tempo, as pessoas podem saber aplicar esses conceitos, mesmo os médicos ensinados a isso, mas eles vão estar perdendo o fenômeno artístico, o fenômeno de criação, e aí eu estou usando artístico num sentido muito amplo, no sentido disso que a Arbel falou anteriormente, de que está ligado à questão da imaginação, né? Quando nós criamos uma história, quando nós temos qualquer história, né? Quando nós contamos nosso dia, ao chegar em casa, já estamos ficcionalizando o nosso dia, de certa forma, né? Nós estamos criando uma narrativa a partir dele, tudo isso fica limitado a uma aplicação de método, e foi assim que a medicina narrativa foi se desenvolvendo, foi por esse caminho que foi. Então, houve um empobrecimento, né? E aí eu diria uma tecnologização da própria metodologia literária dentro da medicina narrativa, né? E aí o que acontece? A medicina narrativa vem, quote and quote, para humanizar a medicina e acaba usando o instrumento, né? Aquilo que traz para humanizar a medicina como um instrumento, como eles fazem com os protocolos. Então, o protocolo não é mais somente fazer exames de imagem, fazer exames clínicos, etc., mas é aplicar uma metodologia narrativa na escuta do paciente. Isso é pouco, né? Como um martelo. Eu dizia para André, ele foi nos nossos podcasts, assim, se a gente pensar num autor como Machado de Assis, por exemplo,
né? Se você tiver uma metodologia da teoria da literatura que vai te ensinar a identificar um tipo de narrador, um tipo de tempo, um tipo de espaço, etc. Vamos pensar no narrador do Machado de Assis. Dizer que o narrador do Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, é em primeira pessoa e porque morto é onisciente, é dizer nada a respeito do narrador de Machado de Assis. Né? Existe algo acontecendo ali que vai além da simples aplicação de conceitos, da aplicação de métodos. E, infelizmente, a medicina narrativa tornou o método literário um novo método dentro da medicina. E daí a gente foi buscar outra coisa, né? Então, aí nós começamos a estudar fenomenologia e nós temos um pensamento muito devedor aí do pensamento da fenomenologia heideggeriana, no sentido do segundo Heidegger, principalmente, né? Em que trabalha a linguagem e a arte como aberturas para a verdade. Eu até anotei um texto do Paul Ricoeur, que o Paul Ricoeur também vem dessa linhagem, né? O Paul Ricoeur no Tempo e Narrativa, é um texto que vocês vão poder ler aqui, se vocês quiserem, tem um trecho dele aqui, está no catálogo da exposição também. O Paul Ricoeur tem um trechinho que diz assim, eu vou dizer em português, depois eu faço uma pequena tradução. O discurso poético traz para a linguagem aspectos, qualidades, valores da realidade que não têm acesso à linguagem diretamente descritiva. E só pode ser dito por intermédio do jogo complexo entre enunciação metafórica e a transgressão regrada das significações usuais das nossas palavras, né? Eu traduzi isso como assim, não, peguei o trechinho da tradução que diz assim, o poetic discourse brings to language aspects, qualities and values of reality that lack access to language that is directly descriptive. Então, assim, o que o Ricoeur está postulando, e a gente correu um pouco atrás disso no grupo, a gente foi se enraizar bastante nisso, ele está dizendo que a linguagem ficcional, a imaginação, abre uma clareira, uma porta, uma janela, para certas verdades que só podem ser ditas metaforicamente. Então, existiria um outro modo de lidar com a linguagem, que não seria simplesmente a aplicação de um método literário na escuta ou na compreensão de qualquer que seja o texto, mas observar esse fenômeno singular daquela linguagem, daquele texto, como uma abertura para algo que nunca poderia ser dito numa outra forma, né? Eu nunca poderia dizer berinjela do Genan, o pensamento do Genan, talvez, se não fosse Severino, né? Então, é assim, tem uma verdade nessa criação ficcional que só emerge porque essa criação ficcional emerge nesta forma. E, Fabiana, desculpa interromper, mas isso significa que para o teatro da clínica existe uma espécie... Primeiro, você está colocando um problema sério para as médicas e os médicos e todos os profissionais de saúde de trabalhar com a poesia. Né? Sim, trabalhar com a metáfora. Mas isso significa também que o teatro da clínica é uma experiência única, ou seja, uma consulta nunca vai ser igual a outra? Pergunto para os médicos, olha lá, os médicos estão falando que sim, nunca vai ser igual a outra. Fala, Hélio, responde aí para mim. Não, uma consulta nunca é igual a outra, como um paciente nunca é igual ao outro. E eu diria que o mesmo paciente, quando volta para uma segunda consulta, é outra consulta. Você tem que reconfigurar a cada vez, porque você também se reconfigura a cada vez, não só o paciente. E isso muitas vezes a gente esquece, que o médico também tem que se reconfigurar. Então, você tem razão, Pedro, não é mesmo. É única. Sim. E aí, obrigada, E aí a gente
vem para esse último podcast, a gente tem um podcast de Ciência Poética, vocês têm um QR Code para Ciência Poética, em algum desses créditos vocês podem apontar, e vocês vão, acho que aqui, atrás da Nina, vocês podem apontar lá que vocês vão cair direto no podcast. O último episódio que eu conversei com o André Del Fuego, nós começamos falando disso, né? Como é que a gente vai... André, a pergunta do André é uma perguntadeira de marca. As perguntas dela também são terríveis. Para uma perguntadeira, ela está bem silenciosa. Ela não começou a falar ainda. Olha só, mas ela perguntou assim, como conciliar essas duas epistemologias, né, tão diversas, como a da arte e a da ciência médica, da saúde, né? E eu comecei dizendo, não, você precisa ser, de novo vou cair no meu Severino, você precisa ser uma espécie de astronauta, né? Porque se você olhar os territórios separados, se você tiver num território, você olha do outro lado, ele está separado. Se você estiver no outro, você olha e está separado. Mas se você estiver no espaço, você vai ver que eles fazem parte de um continente só, que é o continente do humano, né? Saúde, arte, tem tudo a ver com gente, né? Então, nós, na verdade, parecemos tão separados, mas estamos muito juntos, né? E aí nós fomos conversando tal, e a outra pergunta da Andrea foi assim, então quer dizer então que o médico, e aí tem a ver também com a pergunta da Tati, né? O médico deve ser, então, tem que se constituir como um crítico literário, porque é um pouco isso que a medicina narrativa propõe, né? O médico se torna um pouco um crítico literário, como ele vai ter instrumentos da crítica, ele vai interpretar melhor o seu paciente através da linguagem. E aí a gente foi discutindo isso ao longo do podcast, e a André chegou no fim e disse assim, então o médico não deve ser um crítico literário, ele deve ser um escritor, né? Que é isso, Pedro, é isso que você está falando. E é essa grande virada que eu chamei de virada criativa do Genan. Nós estamos começando a descobrir que nós não somos hermeneutas, eu daqui a pouco vou ter que mudar o nome da coleção. E que nós, na verdade, somos mais do que intérpretes, né? Nós criamos o mundo, é isso que o Hélio está falando, né? Não é só o paciente que é o outro, aquele que está ali na relação com ele também se recria e recria o paciente a toda vez. Eu tinha trazido para vocês, não precisa mostrar, Pedro, vou citar. Não sei se vocês todos conhecem aquele retrato da Gertrude Stein, do Pablo Picasso, que está no Met, no Metropolitan. Dina com certeza conhece, Dina estava no curso que eu fiz no Metropolitan, no curso de verão, a Mina também se lembra disso. Estava lá no curso também, nos museus. Eu fiz uma palestra sobre essa obra do Picasso, é muito interessante, se a gente compara o retrato, uma foto mesmo da Gertrude Stein, essa personagem, do modernismo, e o retrato do Picasso, a gente vai olhar para o rosto, né, do retrato feito por Picasso e falar, não, esse rosto não está bem a Gertrude Stein, né, está um pouco diferente. E aí eu fui assistir uma palestra sobre isso, do quanto o Picasso foi reconstruindo o rosto da Gertrude Stein de um momento bem mais referencial, vamos dizer assim, próximo ao real, quote unquote, e ele foi construindo aquele rosto do Picasso, aqueles olhos amendoados, assim, ele foi pintando por cima, né? Pintando por cima até chegar numa espécie de máscara que tem a ver com as muitas referências do Picasso e com as máscaras que também eram africanas e também questões da tradição espanhola que o acompanhava e tal. Então, na verdade, é a Gertrude Stein, mas não é a Gertrude Stein, mas é a Gertrude Stein do Picasso. O que eu acho que acontece quando um médico está num setting clínico, no teatro da clínica, como de Pedro, é que ele constrói uma história. Ele não está ali ouvindo a história do paciente só, ele não é o intérprete, ele é o autor dessa história.
E o que eu acho é que os médicos e todos nós temos de tomar cada vez mais consciência de que nós somos narradores, contadores de história, poetas, o tempo todo a gente está fazendo isso, né? Então, o que o médico constrói na relação com o paciente não é o paciente real com o terapeuta, é o personagem que ele vai construir a partir dessa relação que ele estabelece com esse paciente. E aí, quanto mais, só terminando, Pedro, e aí, quanto mais consciente de que isso é uma construção pela linguagem, mais a abertura da linguagem para essa verdade que se desvela, né? Uma verdade que só se desvela pela linguagem, pode acontecer. Então, na minha opinião, a gente não tem que treinar o médico para ser crítico literário. Essa era a minha... Eu estava pulando aqui para falar, porque é uma pergunta para você, mas naturalmente para Hélio, para as pessoas que trabalham, né? Enfermeiras, todo mundo. De enfermeiras não é uma questão de gênero, porque eu estou olhando para a Déia aqui, tem formação de enfermagem. A pergunta seria, a partir do que você está dizendo, né, reagindo a tudo que foi dito aqui, se tem uma hora, um momento numa consulta em que o profissional de saúde fica tentado ou convidado a jogar o protocolo pela janela, porque aquilo é de tal forma único, de tal forma a sua história como leitor, isso me lembra um pouco o Ricardo Piglia, que foi um colega aqui, né, há muitos anos, para quem justamente o escritor é um grande leitor, né, senão não é um escritor. Sim. Ou talvez o escritor não seja mais do que um grande leitor, né? Leitor aqui no duplo sentido, né? Leitor da situação, alguém que cria aquela história. E não sei, é um pouco tolo talvez, mas estou pensando assim, em termos já menos eruditos e mais de cultura pop, assim, a Dr. House, por exemplo, ele descobre, né, quer dizer, a brincadeira ali, que é uma brincadeira com um texto do Conan Doyle, ou seja, já é uma questão literária, né, naquele TV show, naquela série, ele descobre uma coisa única porque ele joga o protocolo pela janela. Porque aí, só que de uma maneira científica, Sherlock Holmes, as drogas que ajudam ele, está lá com a Vicodin, etc., né, que é a cocaína do Holmes, etc. Tem uma hora que o médico joga pela janela, tem que jogar pela janela o protocolo para poder entender a situação clínica, entender a dor, entender a doença, o sintoma. Eu vou... Cadu tá aí? Universitários. Cadu tá aí? Precisamos da ajuda dos Cadu, universitários. tem uma hora que o médico quer jogar fora o protocolo? Eu preciso jogar fora o protocolo? Pedro, obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante e assim, eu acho que isso acontece comigo a todo momento, né? Outro dia eu estava dando uma aula e aí a aluna me perguntou, mas professor, qual que é o seu método, né? Eu falei assim, meu método é caótico. E eu aplico esse método nas consultas clínicas também. É completamente caótico, porque depois de um certo tempo você percebe que o mais importante é você agir como se estivesse numa mesa de bar conversando. É a forma como você consegue obter os melhores resultados, entendeu? Mas isso, eu confesso que isso depende muito da especialidade e do porquê que o paciente está procurando você, né? Eu sempre falo assim que quando você está com uma apendicite, você quer que o médico vá lá, ele opere você e resolva o seu problema o mais rápido possível e que da forma menos literária possível, né? Na verdade. Agora, aí bate o corpo do Severino, né? Exatamente. Mas quando você tem questões, diagnósticos que estão sendo questionados, quando você tem questões relacionadas à terminalidade da vida, quando você tem pacientes sofrendo de um certo ressentimento em função da sua doença, e ressentimento esse que você precisa redirecionar de alguma forma para que o paciente não se autodestrua, tanto física como psicologicamente, você não tem protocolo para isso.
né? Então, o que acontece? Você acaba tendo que usar de um portfólio de habilidades, vamos chamar assim, que não faz parte da nossa dessa, como é que se diz, dessa biblioteca de coisas que a gente aprende na faculdade, né? Então, aí que você vai buscar em outras situações. Você conta uma história, você dá um exemplo, você faz uma piada, coisas que a Fabiana tem valorizado muito em todos esses estudos que a gente tem feito, porque isso é uma coisa que está completamente fora, né? Fora do estudo da linguagem de uma maneira geral dentro do encontro clínico. Então, essas coisas elas são fundamentais, né? Elas são muito importantes, e para a gente jogar o protocolo fora é a coisa que mais me diverte atualmente. Eu tenho que falar uma coisa que o Cadu disse, o Cadu, obrigada, Cadu, está dirigindo, falando com a gente. Eu queria dizer que assim, ele fala uma coisa, Pedro, que volta para Estou parado no trânsito, viu? Estou parado no trânsito. A gente está bem. Tá bom. Ele fala uma coisa, mas desde sempre, desde que o grupo começou, ele veio com essa, assim, que volta para a pergunta da Bel de Subalterno, lá no começo. Ele fala o seguinte, ele olha assim, ele olhava para nós, porque assim, isso é uma coisa importante da gente dizer, né? O Genan não é um grupo que nasceu na medicina. O Genan é um grupo que nasceu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nós temos médicos, nós temos profissionais da saúde, mas a nossa perspectiva vem da linguagem, vem da arte, vem da literatura. Então, deixa eu só começar. E aí, o que ele fala? Desde ele, às vezes... Então, as nossas reuniões eram lá, né? Na Faculdade de Filosofia. Aí ele chegou um dia, olhou e falou assim, eu acho que vocês das letras vão dominar o mundo, eu acho, né? Aí eu olhei e falei, mas por quê? Porque vocês veem coisas que só vocês conseguem enxergar, nós não conseguimos. Então, volta à história, e ele sempre diz isso, assim, a ciência médica, né? A ciência, apesar de estar sendo tão questionada hoje em dia, Rafael, ainda né? O pensamento científico, etc. E tal. Ele sempre fala, é um transatlântico, e nós aqui da linguagem somos uma canoinha. E o Genan é um grupo que tem o pé no transatlântico, desequilibra às vezes um pouco, e um pé na canoinha, mas a gente quer que a canoinha continue, né? Então, o que tem a ver com essa questão do subalterno, né? Isso é uma coisa que o Hélio também, o professor Hélio, foi um dos membros da minha banca de livre-docência na USP. O professor Hélio, ele é essa pessoa maravilhosa, mas ele é também professor titular de cirurgia da Escola Paulista de Medicina, né? Ele diz que ele é pior do que médico, ele é cirurgião, é um pouco pior. Ele estava na minha banca, Bel, de livre-docência, né? E ele me fez ele me fez a seguinte pergunta, quando o subalterno fala ou pensa, ele deixa de ser subalterno, né? E como é que é isso, né? Então, olha, então, eu queria falar um pouco. Primeiro, realmente, é muito difícil traduzir essa palavra, né? Até onde eu fui pesquisar, porque é o título do meu livro e é totalmente baseado no livro da Spivak, né? Pode o subalterno falar. Eu fui pesquisar e foi essa palavra, mesmo em inglês, subaltern and subaltern studies, foi algo que foi criado a partir do pensamento da Spivak. Então, é interessante, porque quando eu queria traduzir algumas coisas do meu livro... Mas, assim, quando você quer traduzir para o inglês, então, não é um pensamento de língua inglesa. Você tem subaltern, mas você não tem subalternidade em inglês. Não tem subalternity, não tem... Então, é interessante, né? Você tem o sujeito subalterno, mas não tem o conceito de subalternidade na língua inglesa. Então, é interessante. Mas aí, assim, existem vários... no trabalho do Genan, no meu trabalho, eu vejo vários níveis de subalternização, né? No seguinte sentido. E aí vem a pergunta do Hélio, se a gente deixa de ser subalterno, né? Se quem tem o poder pode fazer alguma coisa, né? E nós temos um certo poder, né? O poder de estar numa academia, o poder de estar construindo pensamento, o poder de ter esse discurso na mão, né?
Mas eu vejo, por exemplo, primeiro grau que eu poderia chamar de uma subalternização, que é algo que o Genan revivencia o tempo todo, é o nosso pensamento ser um pensamento em português, né? Dentro de um campo de estudos que foi configurado em língua inglesa e que conversa com o campo médico, cuja literatura, né, como eles dizem, eles falam que a literatura médica, né, ou seja, aquele montoeiro de artigos, etc., é em língua inglesa, né? Então, o que acontece? Quando a gente quer falar para o mundo, quando nós, né, queremos falar para o mundo não nos compreende, em geral, né? Mesmo aqueles que gostariam, né? Então, por exemplo, Brian Hurwitz, que é o professor que começou a medicina narrativa no Reino Unido, ele é um maravilhoso, uma pessoa super aberta, médico clínico, mas historiador e um grande crítico. Ele sabe ler um caso clínico com narrativa maravilhosamente, como um dos melhores críticos literários que eu já vi. Ele veio para o Brasil dar um curso para a gente e ele dizia que queria tanto ler o que você escreve, o que vocês escrevem, mas eu não consigo, eu não leio português, né? O problema, a questão do Alan estava falando, o Alan está me ajudando, o Alan, meu querido amigo, vizinho, mentor, que me ajuda com todos os meus materiais artísticos. Quando chegou aqui, falou, tantos livros que eu gostaria de ler, mas todos em português, né? Então, existe uma questão da língua, mas, ao mesmo tempo, o que eu defendo no meu livro é que o questionamento desse pensamento da medicina narrativa, principalmente, dentro do pensamento do nosso grupo, passa por um pensamento na própria crítica literária que foi feita em português, passa pelo pensamento de um Antônio Cândido, passa pelo pensamento de um Roberto Schwartz, passa por um tipo de pensamento que foi configurado em língua portuguesa, né? Então, existe e aí a pergunta é, a gente pode pensar, será que a gente consegue configurar um pensamento? Se a gente faz isso em português? Essa é a grande pergunta do meu livro, né? E daí a grande vantagem, ou a grande coisa boa da gente estar fazendo essa fala em português, Exato. porque isso também é uma afirmação política da língua portuguesa como língua de cultura e língua de pensamento, né? A aventura de Sousa Santos, né? Sim, sim. Então, assim, e tem muita coisa para a gente conversar. A Islami tinha uma pergunta e teve que sair. Tem a Andréa Funchal, que queria fazer Gente, uma não pergunta. vou conseguir responder tudo. A Débora Bluma ali parece muito interessante também. Débora Bluma, Andréa Funchal, Andréa Del Fuego e o Rafa. Tá, eu só vou falar com a Eliene, quem vem primeiro, se é o texto ou as imagens, depende. Isso aqui nem consulta médica, Eliene. Ou se vem junto. Depende. Por exemplo, no caso da Raposinha Lua, o texto está pronto, estou ilustrando. Então, as imagens, elas vêm do texto. No caso do Severino, é tudo junto. Eu até deixei ali meu caderno de estudos, né, de desenhos para o Severino, porque, o Severino é um poema à la João Cabral de Melo Neto. O texto nasce, na minha cabeça nasceu assim, em verso, metrificado e rimado, né? Depois vocês podem até ler e ouvir. Ele tem uma coisa muito forte, eu mergulhei muito no universo de João Cabral para poder construir o Severino. Mas, por exemplo, no caso desse texto específico, eu desenhei, então, e aí as palavras foram vindo na minha mente. Então, veio primeiro a imagem. As imagens vieram primeiro. Interessante. E aí as imagens foram me sugerindo imagens em palavras, metáforas, etc. Por exemplo, quando a gente olha uma berinjela de frente, ela parece uma estrela. Então, tem uma coisa quase que astronáutica no Severino, né? De algo que vem do espaço, né? Que é a mãe do Severino, que é a mariposa, né? Que é aquela coisa linda, que tem 2 corações. O bicho da berinjela vira aquele bicho bonito ali depois, com 2 corações na asa. Então, essas imagens foram sugerindo as imagens do texto. Então, vieram primeiro. Então, e foi uma experiência inédita para mim. Eu nunca tinha criado um texto a partir de imagens antes.
Então, eu acho que depende do texto, né? Obrigada, Fabi. Metamorfose. Exatamente. Exatamente. Então, as Andréas do Renan e Rafa. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu queria trazer um pouco a questão da corporalidade, que a Fabi já falou um pouco, porque sempre nos interpelam isso, né, enquanto Genan, o que nos diferencia da psicanálise, enquanto a cura pela palavra, e a gente diz que é o corpo, que é tratar da corporalidade. E pensando sobre o trabalho da Fabi, esse trabalho lindo que ela vem desenvolvendo, eu penso que isso é criar um corpo artístico, né? Dar um corpo artístico também para o Genan, e talvez para essa virada criativa, né? Enfim, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre se é isso que estamos postulando enquanto virada criativa, se essa criação de um corpo artístico ou ver o corpo artisticamente, se isso está conectado e como isso se daria concretamente na prática médica, se você já tem alguns... assim, mas insights, né? Claro que a gente nunca vai ter uma resposta fechada para isso, mas queria saber o que você pensa sobre os corpos artísticos, principalmente os que você está criando. Andréa Del Fuego. Acho que está mutado, Andréa. Tá. Perdão. Boa tarde, boa noite a todos. Um prazer ouvir a Fabiana, estar aqui com vocês, aprendendo aqui com ela. É muito interessante porque a minha pergunta é quase igual à da Déia Funchal, a questão da corporalidade, mas aí eu vou acrescentar uma outra que é praticamente uma pergunta pessoal. Assim, pessoal, que me interessa na minha pesquisa pessoal de escrita. Então, quando se pensar, então, que o médico, ele no lugar de um crítico literário, ou deste lugar em que se faz autópsia do texto vivo, do corpo vivo, mas no lugar de um artista, e se supõe que esse artista tem uma singularidade, como ficaria, então, todos os protocolos submetidos à sua singularidade, que faria dele um artista? Mas daí aí tem toda essa questão, né, de como então a medicina usa a literatura como um instrumento para si, que é isso que a Fabiana coloca desde o início da sua fala, de que a literatura é mais que isso, inclusive ela é mais selvagem do que isso, inclusive que ela não se submete a isso. E eu fico pensando para o lado, assim, para nós que escrevemos, por exemplo, a Fabiana que está nessa experiência agora da escrita literária e artística, o que a medicina nos traz? E Rafa? O que a medicina nos traz? E a Mina. Rafa e a Mina. Só um comentário sobre a coisa do protocolo, eu falo como paciente. Sim, muito obrigada. E se aprender muito, é muito. Eu nunca pergunto sobre ela. Eu não sei forte na ligação com as famílias dos médicos, ligação outra organizacional, você pode comentar um pouquinho mais sobre o processo criativo. Sim, sim. Eu não falei desse grupinho aí, eu também. Obrigada, amiga. Você sabe que eu me lembrei de você quando estava fazendo isso? Porque eu me lembrei que você tece, né? Claro. E olha, tem uma pergunta da Débora Brum ali que eu acho que... Atualmente, com os avanços tecnológicos, as imagens médicas ganharam força na narrativa médica. Você poderia falar um pouco dessas imagens, fazendo uma analogia com as ilustrações de livros? Como trazer as metáforas para as imagens médicas? Tá bem. E aí a gente... Débora é uma amiga querida, escritora também. Muito bom. Prazer ver. Rafa? Não, já tem muita coisa a falar sobre o lado do paciente nessa questão do protocolo da narrativa.
Tá bom. Porque tem uma coisa interessante, né? Todo mundo reivindicando a narrativa, mas e os pacientes de cirurgia? Se bem que o Hélio fala que o paciente de cirurgia fala também, viu? Mesmo anestesiado. E outro dia eu vi uma vez uma palestra sobre pacientes dentistas, por exemplo. Não pode. O que vai falar para você ser um dentista? Que história você vai contar? Com a Nath. Bom, deixa eu ver aqui, onde é que eu começo já estou me perdendo aqui. Ixi, me perdi inteira. Para quem que eu tenho que responder primeiro? Eu esqueci. André, coisa do corpo. Eu estava prestando atenção, esqueci. A questão da corporalidade é uma... Bom, primeiro, essa questão. Uma vez nós ouvimos... Eu tive em Portugal durante quase um ano, em 2016, estudando medicina narrativa. A Universidade de Lisboa tem um grupo bem forte, muito constituído, que foi fundado pela professora Isabel Fernandes, que foi minha supervisora lá, mas muito ligado à visão da medicina narrativa, muito vinculado mesmo, inclusive a professora Rita Sharon foi condecorada como professora emérita, eles têm realmente uma vinculação forte com o pensamento da medicina narrativa, né? Quando em 16 eu resolvi que eu ia me aprofundar sobre isso, para poder escrever meu livro, eu resolvi ir a Portugal e ficar lá, porque eu queria entender por que a medicina narrativa não era para mim, eu precisava entender. Então, eu fui estudar medicina narrativa. Para virar uma pessoa que fazia medicina narrativa, não. Eu fui assim, do inimigo do rei, eu fui tentar entender por que eu não queria aquilo para mim, né? E eu acho que foi muito bom. Lá em Portugal, professores, eles têm um pouco assim de questão comigo, porque, enfim, eu era um pouco uma voz dissonante dentro do pensamento do grupo, e isso é sempre um pouco difícil, né? Mas, e aí entra numa questão política também, né? Porque realmente eu acredito que se você for reproduzir via medicina narrativa a instrumentalização, a técnica, que já se faz por outras técnicas, por exemplo, as técnicas de imagem, etc., etc., você, como praticante daquilo, você está eticamente se conduzindo no sentido oposto do que era o seu objetivo inicial, que é justamente reumanizar essa relação, né? Você está, de novo, reduzindo isso a uma técnica, né? E aí, a professora Isabel foi fazer uma palestra, foi convidada a fazer uma palestra no Instituto de Psiquiatria sobre a medicina narrativa. E os psiquiatras e psicanalistas que estavam ali tinham essa questão que a Andrea falou. Ela falou assim, o que difere essa tal medicina narrativa da psicanálise? Vocês estão falando que isso é uma novidade, mas a gente tem isso desde o final do século XIX como Freud, não é? Essa cura pela palavra e tal. E, na hora, a professora Isabel, ela ficou bastante incomodada. Foi um questionamento muito incisivo. Aí, que vocês estão falando que é novo, a gente já faz para 100 anos, né? 120 anos. E eu fiquei pensando nisso. A diferença é que uma coisa é a cura pela palavra em relação às emoções, né? É uma cura pela palavra a respeito de algo que é construído pela palavra, construído simbolicamente, que são as emoções e os pensamentos. Outra coisa é você pensar numa cura pela palavra, se a gente pode dizer assim, voltada à materialidade do corpo. É muito diferente. Então, realmente, eu acho que, assim, nesse sentido, a medicina narrativa trouxe uma novidade, né? Tentou, pelo menos, fazer uma aproximação diferente, né? Bom, então, existe uma questão, mas, ao mesmo tempo, existe uma corporalidade material que também é construída simbolicamente e também vai além do material, né? Então, eu acho que essa questão precisa ser trabalhada e vem muito ao encontro daquilo que a Bel estava falando lá no comecinho da fala dela, né? O que é o normal e o que é o patológico, enfim, como isso é construído simbolicamente, e é por isso que a gente pode postular, sim, não talvez uma cura, mas um cuidado
pela palavra, porque todas essas questões da própria corporalidade física também são constituídas simbolicamente, né? Então, existe uma questão aí. Então, eu diria que é difícil de explicar isso em poucas palavras, mas eu acho que existe eu acho que, bom, Andréa Delfego, que é estudiosa do Merleau-Ponty, pode falar um pouco mais também dessa questão do que seria uma fenomenologia mais ligada ao corpo, né? Mas existe essa ideia de que a corporalidade não é simplesmente a matéria, mas que é construída simbolicamente, portanto, pode ser cuidada também por essa via, né? E aí, eu acho que não tem como não perceber a construção de qualquer corpo, né, de linguagem. Se o corpo é feito do simbólico e da linguagem, o que a gente está fazendo aqui também é criar um corpo simbólico de linguagem, não tem como não ser, né? Então, a gente, de novo, né, não está em terrenos separados, apenas parece estar separado, mas a gente, na verdade, está falando de uma mesma coisa, que é o fenômeno profundamente humano, que é o fenômeno da linguagem, né? Que é o fenômeno do simbólico. Para terminar, if I may, corporalidade, mãos, elefante, voltando para a pergunta da Nina. Sim, eu não falei daquele... Olha, então, eu vim para cá, para Princeton, para escrever esses 5 livros, né? Esses 5 livros da coleção que eu chamei de Pequenos Hermeneutas. Só que eu vim parar, né? Eu fui no começo do Severino, o início do livro, né? O começo do poema, é esse voo, né? Dessa mariposa até chegar nessa berinjela e colocar esse ovo, né? Eu vim por asas também, né? Eu vim das minhas asas e fui cair onde? Eu fui cair na minha casa, na Harrison Street, que tem um backyard imenso, que é um jardim, e que tem um vizinho, neighbor, que é o Alan Goodhart e Carol, que estão aqui, links queridos. E Alan é artista, é paisagista, e me provê com todas as aquarelas, e pincéis, e materiais, e olhar para as coisas e para o mundo. Vocês precisam ir lá um dia na minha casa. A gente faz uma grande festa brasileira. Nesse lugar que, na porta ali no banco do escritório dele, que fica no backyard, tem uma placa de rua, né? Dessas placas verdes de rua que a gente tem aqui, e o nome dessa rua é Imaginary Place. Né? Então, é impossível. Primeiro que eu me sinto, de verdade, gente, eu falo isso para o pessoal do grupo o tempo todo, eu vivo dentro das minhas histórias, porque lá eu tenho raposa, eu tenho coelho, eu tenho pé de berinjela, né? E de repente eu olho, meu Deus, mas tem meu Deus. Essa imagem aqui, vou até levantar para mostrar. Fiz no Brasil, já estava feito quando eu cheguei aqui. No meu backyard tem esta árvore e eu levantei um dia de manhã, eu abri a minha janela e estava essa coruja lá. Eu já tinha pintado essa coruja, eu tirei uma foto e falei, mas a coruja está aqui, é impossível, como é que pode? Então, esse lugar é um lugar do imaginário mesmo. E eu até mostrei a foto para o Alan depois, e ele falou, meu Deus, mas você é uma visionária? Porque é incrível mesmo. E aí vieram outras histórias. Até ontem nós estivemos aqui montando, ele veio me ajudar, e a gente pegou o elevador faz uns barulhos estranhos, esse elevador, né? Daqui, vocês já notaram isso? E aí eu dizia para ele, o que esse elevador está dizendo? E ele falou, não, ele está falando blá, 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 blá. Eu não me lembro o que ele disse que o elevador está fazendo. Eu falei, pronto, agora você já me deu uma ideia de fazer a história do elevador, do cranky elevator who speaks to the people who is inside it, right? Então, assim, eu estou com a minha cabeça povoada de histórias. E essas que estão ali, quer dizer, que são essas todas que a Mina está perto ali, são a escultura da alma, que é a Wounded Soul, que está ali, que é o tecido, o livrinho que se chama Sou o Gato e seu amigo Joseph, que está ali também, que é um livro de medo, vocês têm uma sinopse ali, depois no catálogo vocês têm tudo isso. E
O que está acima ali da cabeça da Mina, o quadro com as 3 pequenas ilustrações, que é o livro do Rabbit, o Yogi Rabbit, que chama The Perfect Yogi Rabbit. Esses livros nasceram no jardim, essas obras nasceram no jardim, né, mesmo, nasceram aqui, são filhos do Príncipe Tom. E aí, estando nesse jardim, eu pensei que numa outra coleção que eu chamei de um projeto da alma, do Soul Project, porque todas elas têm a ver com alguma reconstrução da emoção, né, do sentimento. A Mina viu o seu gato na minha mão no trem de Nova York para cá, quando ele tinha acabado de fazer, né? Então, assim, o Sou Gato tem 2 coisas. Meu filho está ali, está no celular, mas é assim. Quando nós chegamos aqui em Princeton, um dia nós estávamos caminhando pela Harrison e nós vimos, nós vimos um ratinho morto no chão. E meu filho encara um camundongo, assim. Ele tem essas coisas, ele fica quieto, mas ele olhou e falou assim, não, a gente precisa enterrar esse ratinho. Porque ele disse isso, ele não vai me ouvir, mas foi ele que falou. Todas as criaturas têm o direito de ter um funeral digno. Então, nós fomos lá, nós recolhemos o ratinho, nós internamos o ratinho na árvore que fica no nosso backyard. Está lá o lugar, e o nome do ratinho ficou Joseph. O Joseph está lá enterrado, é o nosso anjo da guarda do quintal. E o Joseph virou personagem desse livro, né? Porque o Sou Gato, que dá muito medo, na verdade, existe uma transformação que vai acontecendo e o Joseph vai aparecendo. Então, o Joseph também está eternizado no livro. A escultura da alma, da Mina, ela tem a ver com a ideia de que... Isso foi uma imagem que me veio no Brasil, eu estava fazendo uma viagem, eu fui para um local de tratamentos, sabe esses tratamentos? E eu estava tão cansada e tão... eu entrei no quarto do lugar e eu tive essa imagem me veio, né? De que eu falei assim, nossa, minha alma está cheia de buracos, parecia um lençol esburacado, sabe? E que eu tinha que costurar. Que eu tinha que suturando essas feridas, né? E aí eu falei, eu vou fazer disso uma escultura, eu vou materializar essa imagem. Por isso, The Wounded Soul. Aí foi muito engraçado, porque eu estava embaixo da árvore do Joseph, no backyard, fazendo a escultura. Então, assim, pegar a tesoura, pegar essa tela e rasgar, né? Assim, na maior violência, né? Para arrebentar tem que ser... E depois ir aos poucos costurando, né? Como é que isso... E tem umas partes que continuam abertas, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, não, também tem que ter umas aberturas, porque senão a gente, tudo costurado, não dá. E o livrinho do Yogi Rabbit, I'm going to say this in English because they have to understand. I was practicing yoga with Carol at the backyard. And then we were like doing some poses at the backyard. Our backyard is all together, it's mixed. And then I just told her, because we have rabbits, lots of rabbits at the backyard, right? So I just imagine a story of a yogi rabbit, a rabbit that does really good yoga, but he's sad. And he's looking for happiness, so his soul is in need of some care. And so the story came up that there's this very sad rabbit, yogi rabbit, that gets up one day and says, okay, I'm sad, I'm gonna do some yoga and I'm gonna try to get better. And then other animals from the backyard start to come and to tell him, no, to be happy, you have to be strong, you have to be a warrior. No, to be happy, you have to have light, that's the sun, right? You have to have my light, so sun salutation. And there's a surprise ending that I'm not going to say. And this, yeah. Tenho uma pergunta urgente.
tudo isso vai ser desmontado de repente, amanhã de manhã, ou podemos estar com alguém para mostrar e tudo isso, ler com calma. Isso fica pelo menos uma semana. A gente pensou 2 semanas até o Thanksgiving, mas é uma ótima ideia fazer visitas guiadas. Boa, boa. Mas, de certa forma, eu quero dizer que existe um guia, né, que vocês podem acessar. Todas as imagens têm textos que dialogam com elas. Aqui é o meio pórtico, então vocês têm alguns textos que falam da importância das histórias, né? Inclusive o trecho da peça de teatro que foi escrita por uma aluna minha de doutorado, agora já é doutora, no Brasil, a respeito da... Não sei se vocês já ouviram falar da história da boneca viajante do Kafka. Já ouviram essa história? Então, é uma história verídica, bem rapidinho, uma história verídica que aconteceu com o escritor Franz Kafka. Um ano antes de falecer, ele estava andando por um parque em Praga e vê uma menina chorando desesperadamente. Ele senta para perguntar o que ela tem e ela diz que perdeu a boneca. Então, ele fica muito condoído, compadecido e diz para ela, não, a boneca não foi perdida, ela saiu em viagem. E eu sou o carteiro das bonecas e vou lhe trazer cartas semanais. É um processo de cura pela história, né? Então, é assim, como é que eu curo essa dor ficcionalizando, né? Criando essa história da boneca viajante. E essa minha aluna, Carla Kins, junto com o marido Marcos, que são dramaturgos, poetas maravilhosos, escreveram uma peça que acabou de ser encenada no Brasil, chamada Caro Kafka, porque essas cartas do Kafka nunca foram encontradas. Essa história... Então, ela inventa, olha só, a ficção multiplicada em ficção, e você tem um trechinho da peça aqui, em primeiríssima mão, porque a peça não está no YouTube, mas ela me mandou, então tem um trechinho, é só apontar aqui o QR Code. Então, eu acho assim, tudo que está aqui tem a ver com cuidar e curar pelas histórias, né? Eu acho que tudo se resume com isso. E aí vocês podem percorrer e tem as outras imagens e textos e livros e as obras que o Genan escreve. Tem o baralho maravilhoso, Trickster da Fabiana Prando, que está ali para contar histórias. Fabi, você não quer falar nada? Você que é a contadora maior de histórias? Essa menina, Fabiana Prando, ela tá mutada, não está falando. Ela é a mágica das histórias, ela é a fada das histórias. Escritora também, contadora de histórias, maravilhosa. Então, todo mundo aqui está em torno dessa ideia da saúde através da ficção. Tá? Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal do Genan. E desculpem, eu sei que... Agradeço demais a presença de vocês, da Dina, que veio da Filadélfia. Olha, especial para minha colega também no Estúdio dos Museus. Legal. Então, a Nina, também querida. Muito obrigada. E obrigada, gente. Amei ver vocês. Um beijão. Tchau, gente. Obrigado. Muito bom. Esses livros são para levar? Não. E aquele quadrinho pode subir? Ele é tão